E, conforme o André me disse, ele gostaria que eu falasse a partir dos anos 70. Embora esse escopo daquilo que se chama de evangélicos no Brasil tenha começado há um século e meio atrás, mais ou menos, com algumas chegadas de grupos aqui. Você teve primeiro os congregacionais, que vieram numa missão médica e se instalaram em Petrópolis. Em seguida, Ashbel Green Simonton, na igreja presbiteriana, e iniciou o processo. Os alemães já tinham a igreja luterana no sul, mas era uma igreja étnica, que não falava para fora do ambiente alemão. Os cultos eram todos em alemão. Só depois é que a igreja luterana foi se transformando numa igreja também de missão relacional autóctona aqui no Brasil, conforme eles entendiam. Os pentecostais das assembleias vieram da Suécia e se plantaram em Belém do Pará. Inicialmente, de lá, esse movimento todo se expandiu e teve a sua primeira divisão numa época na qual eu já estava não só vivo, mas lúcido e participante, que foi com o pastor Macalão, criando a Assembleia de Deus de Madureira, que cresceu paralelamente de modo extraordinário. E os carismáticos, que acabaram sendo transformados e assim designados e autodesignados de neopentecostais, já na década de 70, eles são originários de um movimento que começou no Brasil com um missionário canadense-americano chamado Roberto McAllister, que foi para o Rio de Janeiro e, conquanto ele fosse da Assembleia de Deus, tenha começado na Assembleia de Deus, aqui, veio das Filipinas, teve uma experiência primeiro nas Filipinas, veio para cá, começou na Assembleia de Deus de São Cristóvão, no tempo do pastor Túlio Barros, que ainda vivia, que por pouco não foi meu pai, porque namorou a minha mãe, lá no interior do Amazonas. E o que eu vou falar é tudo do que eu ouvi, por exemplo, do McAllister. Isso não tem nada escrito, exceto a narrativa dele para mim. E me contando como ele chegou e como o objetivo dele era criar um grupo que não fosse nem fechadão, como as Assembleias de Deus, e nem fosse tão gelado, como ele assim designou, semelhantemente aos presbiterianos, que foram os dois exemplos que ele dava de extremos disso. Então, nas Assembleias de Deus, ele me disse que delas ele pegou o povo, a maior parte possível de gente. A Assembleia de Deus sempre teve gente, muita gente. E aí ele saiu da Assembleia e começou na Associação Brasileira de Imprensa, na ABI, uma reunião. Só que a narrativa é dele para mim. Só que a Assembleia tinha gente, mas não tinha dinheiro. Quem tinha dinheiro eram os presbiterianos. Aí ele começou a fazer amizade com os presbiterianos carismáticos, que se reuniam em casas, e com a benécia concessão, naquela época, do reverendo Amantino Vassão, que era o pastor efetivo da Igreja Catedral Presbiteriana do Rio, que é a mãe, fundada pelo Ashbel Green Simonton. Então, ele juntou esses dois grupos e disse, da Assembleia eu tive o povo, e entrando nos grupos de reunião nos lares, onde se falava em línguas, e com uma certa sofisticação silenciosa, presbiteriana, onde os cânticos espirituais eram cantados por pessoas cultas, tenores do municipal, sopranos do municipal,
Ilka Paiva, Newton Paiva, a família Paiva, importantíssima na Catedral do Rio, foram pessoas que deram uma certa acolhida, e eu estou dando só como exemplo, porque foram dezenas e centenas de outras, mais ou menos do mesmo naipe, de nivelamento econômico, social e cultural, os que deram o suporte que ele precisava. Aí, na opinião dele, o que faltava muito, muito mesmo para a igreja evangélica no Brasil, não importando a matiz, era dinheiro. E a visão dele era a seguinte: quando ele chegou, eram 2, 3% de evangélicos no Brasil. E ele disse: a gente precisa de redes de comunicação. Foi aí que, numa campanha intensa, que eu assisti, ainda adolescente, ouvindo o meu pai dizer: isso não está certo, isso não vai acabar bem, isso não está certo, isso não vai acabar bem. Pedia dinheiro dioturnamente e comprou a Rádio Relógio, no Rio de Janeiro, que passou a ser a primeira mídia totalmente pertencente a evangélicos. Só que ele era tudo menos burro, ele era um homem inteligente. E ele disse: eu não vou transformar isso numa rádio Copacabana, que era uma rádio que não pertencia a nenhum evangélico, mas tinha 24 horas de programação evangélica do pior tipo, mais brega e louco possível, no ar. Ele disse: não, eu quero atrair a classe média. Então, ele manteve a Rádio Relógio com aquele: você sabia que a centopeia tem não sei quantas pernas? Você sabia? E o pessoal ligava ali. Você não pode pensar com as categorias de hoje, de milhões de ofertas de comunicação. Eram poucas as ofertas e eram bem distrativas para a época. E aí, de 5 minutos, um versículo bíblico, de hora em hora, uma mensagem curta. Já era uma mentalidade youtubiana, internetiana, que ele teve como compreensão décadas anteriores. E, conclusão, ele foi conseguindo entrar não só entre os evangélicos, mas como ele manteve a história da Rádio Relógio e a narrativa e a cronologia da Rádio Relógio intactos, ele ganhou uma quantidade enorme de adesões de pessoas não religiosas. E foi aí, nesse tempo, que ele criou a Igreja de Nova Vida em Botafogo, que já estava criada, mas se desenvolveu e cresceu enormemente. E, como ele me disse, a minha grande angústia é saber que foi a partir de mim que veio o Macedo, porque o Macedo se converteu na Igreja de Nova Vida. O R.R. Soares se converteu com Roberto Macalister. O Miguel Ângelo se converteu com Roberto Macalister. E uma quantidade enorme de filhotes desses também tinham se convertido lá. E aí eu já dou um salto para o Macedo. Macedo me disse: eu aprendi a pedir dinheiro com o bispo Macalister. O Miguel Ângelo me disse a mesma coisa: eu aprendi agressividade a pedir dinheiro com o bispo Macalister. Só que o Macalister era um cara charmoso. Ele não era um ogro. Ele se apresentava bem. Ele era uma pessoa agradável de se ouvir. Só que aqueles 30 minutos de pedição de dinheiro no culto eram engraçados, porque ele era um cara bem-humorado, ele tinha, apesar de ser canadense-americano, ele tinha uma malemolência muito interessante e palatável. Pois bem, aí a gente já está na década de 70. Foi quando ele trouxe o Juan Carlos Ortiz, que tinha acabado de lançar o livro O Discípulo, lá na Argentina, que virou um best-seller nos anos 70. Não sei quantos aqui leram esse livro, acompanharam essa história. E o Ortiz introduziu na vida do Macalister, que por enquanto era o pastor Roberto Macalister. Foi a partir do Ortiz e de um bispo católico carismático que ele convidava frequentemente para falar na Nova Vida, foi a junção da desconstrução que o discipulado do Juan Carlos Ortiz propunha com a teologia
de natureza carismática e de comunicação interrelacional e interreligiosa, que ele adotou a hierarquia católica, de certa forma, pela primeira vez fora da Igreja Anglicana e fora da Igreja Luterana, no ambiente católico evangélico majoritário. Aí ele pediu para o pastor Tito Oscar, que vive hoje aqui em São Paulo, um homem digno, mora aqui perto da gente, já idoso, ele pediu ao pastor Tito para fazer uma série de estudos bíblicos sobre o bispo, a figura do bispo. E uma vez que isso foi feito, o próximo passo foi indicar o Roberto como bispo. E aí criou-se um concílio que o ordenou. E de bispo ele se transformou em primaz. E aí ele adotou um diálogo bem aberto, por exemplo, com o Vaticano, com outros grupos, porque ele era um bispo. E foi o tempo que o Rex Humbard explodiu dos Estados Unidos no Brasil, início dos anos 70. E o Roberto ficou com uma vontade enorme de repetir aquele fenômeno, que também o Clube 700 dos Estados Unidos entrou aqui, Pat Robertson, e o Roberto disse, eu preciso de uma coisa semelhante agora. Aí ele criou o programa Coisas da Vida, que era um programa diário, de 1 hora, onde eu fui muitas vezes na década de 70. E eu estou dizendo isso para vocês verem a matriz, qual é a matrix do processo. Aí, quando a gente chega por volta de 1988, o Macedo já tinha saído da Igreja de Nova Vida há algum tempo. Agora, a narrativa do Macedo, me dizendo, eu saí da Nova Vida porque ela deixou de ser cruzadeira. Ela era uma igreja cruzadeira, agressiva, pedia dinheiro. Eu gostava daquela igreja. Aí ela criou escola dominical, seminário, não sei o quê, isso e aquilo. E quando você começa a ensinar muito a Bíblia para as pessoas perdem a agressividade. A ignorância bíblica ajuda a divulgar os clichês que você ensina para o povo como proposta. Isso Macedo me dizendo. E ele disse que no dia que ele saiu de lá, ele encontrou uma McAllister, mais ou menos à porta, e ele virou para uma McAllister e disse, o senhor não vai mais me ver aqui nunca mais, mas até morrer o senhor vai ouvir falar de mim, porque o senhor vai ver o que eu vou fazer nesse país. Sem medo, sem ênfase na Bíblia, sem Jesus, sem cruz, sem sacrifício. E aí, minha pergunta a ele, mas por que você decidiu fazer assim? Essa é uma conversa de 1990 entre mim e ele. Aí ele me disse, porque Jesus não é bom para os negócios. Ele não gosta de mamon, não gosta de dinheiro, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, e isso não ajuda a gente a ter poder, e eu preciso de poder. A cruz é muita solidariedade, muita sacrificialidade, muita renúncia, é uma mensagem para pobre, que quer continuar pobre, e é uma mensagem para quem quer alienar pobre. Então, nada de cruz. Eu vou para o Velho Testamento. No Velho Testamento tem o Deus da barganha, o Deus da retribuição. Você dá isto para ele, ele te dá 10 disso, dependendo do acordo. E isso em 1990. Ele já vinha praticando intensamente todas essas coisas. Ele já estava invadindo terreiros de candomblé, umbanda, quebrando coisas, só foi piorando. Já tinha comprado a primeira rádio e já estava em plena campanha de término de aquisição da TV Record, que ele me dizia que ia fazer dela a grande competição e a grande competidora em relação à Rede Globo de televisão. No mesmo período, o Dr. Roberto Marinho, que ainda vivia, me chamou para uma conversa, 90,
91 no máximo, um almoço. Aí eu cheguei lá, eu ainda bem jovem, ele já idoso, e eu falei, o que o senhor deseja, doutor Roberto? Em que eu posso lhe ajudar? Aí ele falou, eu queria saber das cifras. Eu falei, que cifras? Ele falou, quanto movimenta o mundo evangélico no Brasil? Eu falei, isso é impossível de alguém lhe dizer exatamente. Não, eu estou interessado mesmo em saber quanto esse Macedo levanta. Aí, por acaso, naquele tempo, eu sabia que ele tinha levantado mais de 1 bilhão e 200 milhões, quase 1 bilhão e 400 milhões. Campanha para aquisição da Record, aquela coisa intensíssima de dia e de noite, ele já estava usando a Record Direto e outras mídias e tudo mais. Aí o Roberto Marinho parou, eu falando, ele anotando tudo. Quando eu terminei de falar, ele falou assim, mas quem pode competir com esta commodity? Quem pode competir? Porque, olha só, a Rede Globo, eu gastei 2 bilhões e 400 no ano passado, isso em 90, 91, para ter 400 milhões de lucro. Esse cara tem uma commodity invisível, intangível, imponderável, não localizável, mas todo mundo acha que pela crença ou pela oferta que dê, ou por aquilo que se submeta conforme o que se estabeleça no processo de agradar a Deus, que quase sempre, pelo que eu tenho entendido, tem a ver com dinheiro, e eu só vendo. Eu digo, esse cara não é dono de tudo que é dono à toa. O bicho é uma águia. Vendo lá na frente, foi a primeira pessoa que eu vi chamar Deus de commodity na vida. Sim, eu vi que outro dia vocês estavam conversando aqui sobre Deus, uma commodity, a religião, Roberto Marinho, 90, 91, porque os filhos das trevas são mais hábeis na sua geração do que os filhos da luz. É um negócio extraordinário. Por isso eu dou muita atenção ao que o pessoal que se diz que não crê em nada diz, porque, em geral, eles estão vendo para além do que a nossa presunção de enxergar e está enxergando. Aí eu dei lá o número e falou, no fim, ele ofereceu uma commodity, ofereceu um bem para troca de natureza imponderável, que não custa nada, que está dentro de cada um e as pessoas não sabem. E pediu oferta por isso e deve ter gastado 5% do valor para ter ganho esse dinheiro todo, enquanto eu preciso gastar 2 bilhões e 400 para ter 400 milhões de lucro, que foi o que eu tive. Então, não dá para competir com isso. O senhor não concorda? Eu falei, acho que o senhor está completamente certo. Assim, a médio e longo prazo, não dá para competir com isso.